paradinho. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. O Apocalipse 9 diz aqui, e caiu o que do céu? Uma estrela. Quem é essa estrela? O diabo. Jesus falou em Lucas 10, 18, eu vi Satanás caindo como estrela. É como uma estrela. Entendeu? Aí diz aí, irmão. Como caíste do céu, uma estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do monte. Está vendo aí? Ele dizia no seu coração, vou colocar o meu trono acima do Senhor, acima do de Deus, acima do de Adonai. E na mesma hora ele caiu como uma estrela do céu. Glória a Deus. Caiu aqui. Eu até caí, mas eu vou acabar com a raça humana. Opa, calma lá. Não vai acabar não. Tu pode acabar com os seus seguidores. Tu pode acabar com aqueles que fazem a tua vontade. Com meus santos que estão aí na terra, não. Aleluia. Mas como é que eu vou saber o que é santo e o que não é? Hã? Você vê que o diabo é tão sagaz, irmão. O diabo é tão astuto. O diabo é tão inteligente. Que ele lançou um ditado popular no mundo o seguinte: ah, mas quem é bom não traz estrela na testa. Já viu falar isso? Quem é bom não traz unção na testa. A gente já sabe que a pessoa é boa quando convive com a pessoa. Quando está andando com a pessoa, vivendo com a pessoa, quem vai saber que a pessoa é boa. Quando a Bíblia diz que os bons que pertencem ao Senhor, esses têm uma unção na testa. O diabo diz que não tem, mas tem, e ele sabe disso. E a prova que ele sabe disso, que você tem uma unção na testa, a prova disso é que você está aqui hoje. Aleluia. Por que você não morreu? Por que você não foi vítima de um acidente, de uma bala perdida, de um atropelamento? Por quê? Porque você tem a estrela na testa. Glória a Deus. Você tem a unção na testa, meu irmão. Você tem a unção do Senhor, a unção de óleo, a unção de Deus na terra. É por isso que você está aqui hoje, dando glória ao nome dele. Glória a Deus, aleluia. Porque seu filho não morreu com a comprimido de êxtase que se bate terminar sem de lá. Sabe por quê? Porque o seu filho tem a unção na testa. Glória a Deus. Porque sua filha não morreu, porque a sua filha tem a unção na testa. É isso que nós temos que entender. O que nos protege, o que nos livra, é a unção que está sobre nossa testa. Amém? E aqui no capítulo de número 28, aqui no capítulo 28, meus irmãos, de Ezequiel, no capítulo 28 de Ezequiel, versículo 17, a Bíblia torna a dizer: e tu foste lançado por terra, ó estrela da manhã. Tu foste lançado por terra. Tu foste lançado por terra. Mais uma vez, o Senhor torna a confirmar que o diabo é uma estrela que caiu nessa terra. E que aquele desceu para matar, roubar e destruir. Aquele desceu para matar, roubar e destruir. Mas só vai matar, roubar, destruir e atormentar, atribular, angustiar aqueles que não têm a unção, aqueles que não têm o Espírito do Senhor, aqueles que não têm a promessa, aqueles que não têm o fogo, aqueles que não têm o Consolador, aqueles que não têm o Ruach Kadosh, o Espírito que é santo em suas vidas. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Isso é promessa, isso é o Senhor, entendeu? E o Senhor nunca nos enganou, e eu nunca enganei para os irmãos, né? Ainda que se a pessoa acredite ou não se existe o diabo ou não, se ele está aqui na terra ou não, ou se o diabo está agindo aqui ou não, se ele acredite ou não, isso não vai neutralizar a ação dele. Né? Isso não vai neutralizar a ação do diabo, se a pessoa acreditar ou não. Mas que a Bíblia diz que ele está por aqui, ele está. Aliás, ele mesmo disse, em Jó capítulo 1, versículo 6 e 7, você anote, depois você lê e anote. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7, o Senhor perguntou para ele: de onde tu vem, Satã? Ei, Satã, de onde tu vem? E ele disse: de rodear e passear na terra. De rodear e passear na terra. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7. E em Jó capítulo 2 também, no versículo 1, novamente, lá estava o Senhor com os santos e lá estava Satanás. E o Senhor perguntou: onde tu vem, Satanás? E ele disse: de rodear e passear na terra. Entendeu? Aí o Senhor: vê se o meu servo lá, vi. Viu como é que ele é abençoado? Já queria tocar nele, mas não podia. Só tocou porque o Senhor permitiu. Ele só tocou porque o Senhor permitiu. Se o Senhor falasse assim, ó, toca somente nos que têm o selo na testa, ele tocaria somente nos que
tem o selo na testa. O Senhor falou, você vai tocar em todos, menos aqueles que têm o meu selo, a minha unção sobre a sua cabeça. Naqueles que tiver unção sobre a sua cabeça, a minha unção, desse você não chega nem perto. Está ouvindo o demônio? Sim, senhor, sim, senhor. Mas você nem toca em comadre. Sim, senhor, sim, senhor. Você nem mexe, viu, Tacarro? Sim, senhor, sim, senhor. Porque esses têm a minha unção. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. É isso que eu estou tentando passar para os irmãos nesta noite. Amém? Amém. Que ainda que o diabo esteja passeando aqui, ainda que o diabo seja o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, ainda que os demônios sejam os príncipes desse século, que é Efésios capítulo 6, não é isso? Versículo 12, sejam os príncipes desse século, ainda que o diabo seja isso tudo, uma coisa eu posso dizer para você, ele pode ser tudo em todos, menos em você. Porque você é do Senhor. Você é do Senhor. Você foi comprado. Você pertence a Ele. Você é sacerdote real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdote de Deus. Sacerdote real. E você já não toca. E não entra. Não toca e não entra. Não toca e não entra. Amém? E ele é inteligente. Lá em Ezequiel 28, diz que ele é mais inteligente do que Daniel. É verdade. Vai em Ezequiel, você vai ver. O Ezequiel lá, o 28, você pode ler que você vai dizer que tu tem mais sabedoria do que Daniel. Pode ler comigo 28 ali, vai descendo 28, 21, 28, 1, 2, 3, 4, por ali assim, você vai ver, o Senhor diz que tu é mais inteligente do que Daniel. Tu é mais inteligente do que Daniel. Daniel era o homem que tinha o espírito de excelência, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. É ou não é? A Bíblia diz isso. 28:3. Não é? 28:3. Está dizendo o quê? Sim, Pode ler. sim, és mais sabido que Daniel. Olha aí. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Mais inteligente do que Daniel. Você não está pensando que o diabo é bobo, meu irmão? Não há segredo que possa esconder de ti. Não há segredo. que possa esconder de ti. Não há segredo que se possa esconder do diabo. Entendeu? Não há segredo que se possa esconder do diabo. Nem está pensando que o diabo é bobo, porque o diabo é trouxa. Irmão, o diabo foi o primeiro querubim no céu. Foi o que habitava no Monte Santo. Era o maestro do céu. Enriqueceu. As suas vestes eram pedras preciosas. Está achando que o diabo é bobo? Que o diabo é trouxa? Que o diabo é tolo? Não, meu irmão. Diz aí em Ezequiel 28:3 que ele é mais sábio do que Daniel. Então ninguém engana o diabo. Ninguém engana o diabo. Ou o diabo, com o diabo, ou você fala a verdade para ele, ou você fala a verdade para ele, que é a palavra do Senhor, ou você se cala. Entendeu? Ou você se cala. Ou você se cala. Porque você não vai conseguir enganar. Ah, porque eu conheço uma história que uma mulher enganou o diabo. Já ouviu falar isso? Já. Que a mulher mandou o diabo encher um balde com água e deu uma peneira para ele pegar água. O diabo com a peneira lá no rio, aí vinha para encher o balde. Enquanto isso, ela enganava o diabo contra o homem. Onde que o diabo, irmão, vai pegar alguém na peneira? Irmão, o diabo vai fazer uma água parecendo no balde. Isso é conversa, meu irmão. Ninguém consegue passar o diabo para trás, não. Entendeu? Aqui só tem dois caminhos: ou você serve a Deus e busca o enchimento do Espírito Santo, busca o Senhor de Deus, ou senão você vai ser atormentado. Você só tem caminho, só tem dois caminhos. Ou você tem a paz genuína, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, que não toma o seu coração, você tem que crer em Deus, que é João 14. Ou você crê nisso, tem essa paz, recebe essa paz, ou senão você vai ser atormentado. Ele vai atormentar até a última instância. Ele vai atormentar até o último momento que a pessoa não aguenta mais e dá cabo da sua vida. Tira a sua própria vida. Entendeu? Tira a sua própria vida. E eu quero dizer para os irmãos que o diabo só pode fazer isso numa pessoa que não tem o Espírito, que não tem o selo, que não tem a unção. Amém, irmão? Amém. Porque estamos vivendo um intenso derramar do Espírito do Senhor. Diga amém. Estamos vivendo um intenso derramar do Espírito Santo. A Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne.
O Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, e os servos de Deus profetizariam. Joel 2:28. E os servos de Deus profetizariam. Oh, glória, aleluia. Onde você pode falar com o Senhor em línguas espirituais. Nunca houve um derramar tão grande, irmão. Aleluia. Nunca houve um derramar tão grande da unção do Espírito Santo sobre a terra, igual está sendo derramado agora nesses últimos dias. Né? E a Bíblia diz que isso é promessa dos últimos dias. Sabe por quê? Porque os dias estão se findando e o diabo está muito irado. O diabo está muito irado. Eu estava vendo uma reportagem, meus irmãos, lendo um noticiário, e eu descobri que só aqui no Brasil tem 620 mil pessoas com AIDS. Só aqui no Brasil tem 620 mil. Só registrado, né? Registrado. 620 mil pessoas com AIDS. O que é AIDS? Se você for em Romanos, capítulo 1, versículo do 26 ao 28, você vai ver que AIDS é consequência do pecado. Do homem se influenciar na prostituição, na sua sensualidade, homem com homem e mulher com mulher. Pastor, lá na Aquara tem um homem sexual lá, que tá com AIDS, sabe? Ele falou que vai curando ele, vai curar todo mundo, gente. Olha aí. Ele vai levar um monte daquelas programas que tiver lá. Tá vendo? Que ele vai furar mesmo, que ele não tem dó, ele vai passar para aquele tempo. Olha aí. Ele falou, Tem quando ele chegar no 620 mil pessoas com AIDS. E o homem a irmã está dizendo aí que tem uma pessoa com AIDS aqui, aí na quadra, dizendo que vai furar todas as pessoas que vivem no pecado, na prostituição. Ele vai transmitir AIDS para todas as mulheres prostitutas. A gente já fica com medo. Fica com medo que ele chega lá na loja, ele vai estar com a seringa, ele fura e fura. Ele falou. Entendeu? É o próprio Satanás. É o próprio demônio. É a ira do demônio. Então o que eu digo para as irmãs? Busque o selo. Busque o selo. E quando esse homem chegar perto das irmãs, A gente olha, ele sai. olha, quando ele chegar, que ele olhar para a sua cara, meu irmão, ele vai ver o fogo de Deus. Ele vai ver a unção do Senhor. Ele vai ver um negócio chamado Espírito de Deus. Ele vai ver fogo em sua cabeça. E vai dar no pé. E vai fugir. E vai correr. Senão ele cai por terra em nome do Senhor. Ele fala que a mãe dele entregou ele. Que ele... Então, o que temos que fazer, irmão? É entender que temos que buscar esse selo. Amém? Amém. Para se proteger. Diga, eu tenho que me proteger. Eu tenho que me proteger. E não existe proteção contra Satanás. Amém? Não existe proteção contra Satanás. O apóstolo São Paulo, esse não escreveu ali o selo do Espírito Santo em Efésios 4:30. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, ele diz que os servos de Deus são o selo do apostolado dele. Entendeu? Você é o selo. Você é o selo do apostolado. Você é selo de Deus, irmã. Você está selada. Né? Há um versículo, parece que é Cântares, capítulo 4, versículo 12, me parece que é isso. Que diz que nós somos como um jardim selado do Senhor. Quem já leu? Nós somos como um jardim. 4. Acho que é 4:12. Nós somos um jardim selado, né? É 4:12? O que diz aí, irmã? Jardim fechado, Ó. manancial fechado, fonte selada. Olha aí. Fonte selada. Jardim fechado. Amada minha. Olha só. Amada minha. Quem é que está falando disso? O Senhor. Para a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. O Senhor está dizendo que isso aqui, irmão, isso aqui é um manancial selado. É um jardim selado. Selado. Além de ter o selo sobre as vossas cabeças, ele tem o selo maior lá na porta. Oh, glória. Diz aqui saiu um anjo que tinha o selo de Deus vivo. Não foi? Tem um anjo, irmão. Tem um anjo especial. Tem um anjo especial aqui em Apocalipse 7. Ele se levantou e disse: ó, calma lá! Não destrói a terra, nem o mar, nem os rios, nem